galera, aqui é o professor Cadu e nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as parábolas. Não as parábolas lá das funções do segundo grau, mas sim as parábolas sobre o olhar da geometria analítica, tanto que, se vocês observarem de todas as parábolas que a gente vai trabalhar aqui, algumas, como por exemplo essas duas, nem poderiam ser enxergadas como função. Então, sobre o olhar da geometria analítica, nós dizemos que uma curva é uma parábola quando ela cumpre essa definição. Uma parábola é o conjunto de pontos P da forma XY, já que todos os pontos têm duas coordenadas aqui pra gente, que distam igualmente de um ponto F, chamado foco, e de uma reta R, chamada diretriz. Ou seja, na prática, eu te dou uma reta e te dou um ponto. Se você fizer o desenho dos pontos que distam igualmente dessa reta e desse ponto, ou seja, os pontos que têm a mesma distância dos dois, esse conjunto de pontos é chamado de parábola. Na primeira situação, eu cheguei a mostrar para vocês um exemplo de foco F e de diretriz R. Suponha que eu te dou um ponto, como esse ponto vermelho, que é o F, que vai ser chamado meu foco, e essa reta R, chamada de diretriz. Se eu tentar encontrar o conjunto de pontos que tem a mesma distância do foco e da diretriz, o conjunto de pontos que eu vou encontrar vai ser esse conjunto marcado em azul. Vai ser esse contorno em azul. E toda vez que você encontrar um conjunto de pontos com essas características, esse conjunto de pontos será chamado de parábola, certo? O fator mais importante que você pode trazer para uma parábola é o seu parâmetro. O parâmetro de uma parábola é a distância que você vai estabelecer do foco até a sua parábola ou da sua parábola até a sua diretriz, já que essas duas distâncias são iguais. Então, uma vez que você define a distância da parábola até o foco, que é a mesma distância da parábola até a diretriz, essa distância é chamada de parâmetro e nós determinaremos essa distância pela letra P. Uma vez que você sabe o parâmetro determinado por uma parábola, você consegue montar a equação da sua parábola. Se você quer uma parábola com concavidade para cima, que acontece quando você tem o foco acima da diretriz, a sua equação sempre vai ser desse formato: y igual a 4px², onde esse p é o parâmetro, ou seja, esse tamanho ou esse tamanho, já que são iguais. Se você inverte a posição relativa entre essas duas, coloca a diretriz acima do foco, você forma uma concavidade, uma parábola com concavidade para baixo. Fica uma parábola assim. Aí a sua equação será exatamente igual a essa, só que com menos na frente. Ou seja, y igual a menos 4px². E, pensando sobre o olhar da geometria analítica, eu posso criar parábolas para a esquerda e para a direita também. Se eu criar uma parábola em que a diretriz está à esquerda do meu foco, eu crio uma parábola com concavidade para a direita. E a sua equação será x igual a 4py². É essa, ó. Só que eu inverto x com y. E se eu criasse a parábola com concavidade para a esquerda, que nesse caso o foco está à esquerda e a diretriz está à direita, a sua equação fica x igual a menos 4py². Na maioria das vezes, quando uma parábola aparecer para vocês, essa parábola vai ter o vértice, ou seja, esse ponto aqui, ó, bem na origem. Se esse vértice estiver na origem, são essas quatro equações que você vai trabalhar. Se esse vértice não estiver na origem, você tem que fazer uma troca de variáveis. Se o seu vértice estiver num ponto da forma x0, y0, então você vai montar exatamente uma equação como essas, só que você tem que trocar o y por y menos y0, onde o y0 é copiado daqui, e você tem que trocar o seu x por x menos x0, onde o x0 é copiado daqui. Só que isso só vai acontecer se o seu vértice não for a origem. Se o seu vértice for a origem, que é o ponto 00, são só essas equações mesmo, ok? É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Tchau. Até a próxima.